Graça e paz. Ó, que vozeirão, hein? Amém? Nós vamos estar falando hoje sobre compromisso com Deus. Vamos pegar lá o Salmo 127. Salmo 127. Compromisso com Deus. Enquanto o pessoal procura aí, vou fazer algumas perguntinhas para a gente iniciar. Quem aqui já está cheio de planos aí para 2024? Emagrecer, ganhar dinheiro, fazer novos planos, academia. E quem aqui já colocou Deus em primeiro lugar nesses planos? Todo mundo? Já colocou? Já colocou nas mãos de Deus? Então tá bom. Então vamos lá. Salmo 127. Todo mundo já achou ou não? Achou, Bernardo? Não? Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Com flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Salmo 127. O Salmo 127 é um salmo de romagem. O salmo de romagem, o que é? É um salmo que eram cantados enquanto o povo de Deus subia para Jerusalém. Então ele é chamado de salmo de romagem, salmo da subida, salmo dos degraus. Os salmos de romagem eles são compostos por 15 salmos, que compõem do Salmo 120 ao 134. Então, se você conseguir estar lendo depois os salmos de romagem, vocês vão ver que esses salmos, eles refletem muito da vida que o povo de Deus vivia naquele tempo. Na subida até Jerusalém, eles tinham fome, tinham sede, cansaço, alegria, tristeza, desânimo. E muitas vezes é o que a gente passa durante todo o ano. Não é? Um pouco a gente fica desanimado, outro dia a gente está alegre, outro dia está ansioso, né? Então, cada dia nós temos um sentimento diferente, alguma coisa diferente que a gente vive, alguma coisa diferente que a gente passa na nossa vida. E esses salmos de romagem, os salmos eram cantados por esse povo de Deus que vivia esses sentimentos como a gente vive hoje, né? Esse Salmo 127, ele é um salmo escrito por Salomão. Os estudiosos, eles falam que ele é escrito por Salomão por alguns motivos. Se a gente for analisar ele profundamente, pode ver que ele tem características de quando foi construído o templo de Salomão. Ali fala, no verso 2, fala assim: Deus dá aos seus amados. Amado em hebraico, deixa eu anotar aqui em hebraico, amado é Jedidias, que é o primeiro nome de Salomão em hebraico. Então, o primeiro nome de Salomão era Jedidias. E ali enfatiza amados. Então, os estudiosos dizem que é escrito por Salomão por conta desses alguns aspectos que a gente pode ver aqui. E a gente fala de compromisso com Deus, porque a gente precisa ter esse compromisso para enfrentar essas lutas durante todo o ano. Então eu queria enfatizar essa palavra compromisso. Se a gente buscar no dicionário, a palavra compromisso ela tem algumas definições. Mas eu trouxe aqui, para enfatizar melhor, na vida da gente. Se a gente for puxar essa palavra, separar essa palavra compromisso, começa lá pelo como. Como quer dizer o quê? O que quer dizer como? Como quer dizer estar junto.
Por exemplo, eu vou tomar um café junto com o Sávio. Eu vou no Poço Jerusalém junto com o Carlinho. Eu vou tocar violão junto com o Cauê. Então, junto, estar junto. E aí a gente prossegue aqui na segunda parte, que é o pró. O que quer dizer pró? Pró é em favor de algo, em prol de algo. Eu vou fazer uma cesta básica em favor do Manaim. Eu vou levar comida em favor de alguém que está precisando ali na rua. Então, em favor de algo. E misso quer dizer missão. Então, se a gente for analisar essa palavra compromisso, o que quer dizer? Estar juntos em favor de uma missão. Então, eu queria que a gente enfatizasse essa palavra, a gente continuar até o final analisando esse texto, 127, para a gente ter esse compromisso com Deus, juntos em favor de uma missão. Para a gente começar o ano, a gente tem planos, tem um propósito, e esse propósito nós precisamos ter esse compromisso com Deus. E a gente indo lá para o texto, nós conseguimos encontrar 4 situações de compromisso ali com Deus. A primeira delas é a edificação da casa. Se você pegar lá no verso 1, diz assim, ó: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Aqui a referência é do templo de Salomão. Salomão tinha riqueza, Salomão tinha gente trabalhando para ele, tinha tudo o que podia ter para construir o templo. Mas ele sabia que, se ele não tivesse Deus em primeiro lugar, de nada ia adiantar ele edificar a casa, porque Deus edifica a casa, Deus iria edificar o templo, e Deus edifica a nossa casa. Deus é quem dá saúde, Deus é quem dá força, Deus é quem dá motivação para a gente fazer as coisas, e é Deus que vai dar tudo isso durante esse ano que a gente está passando. Um exemplo que eu trouxe aqui é a Torre de Babel. A Torre de Babel foi um projeto que não foi feito sem o acordo de Deus, né? Sem colocar Deus em primeiro lugar, sem Deus permitir. E não foi terminado. Muitas vezes a gente faz planos sem colocar Deus em primeiro lugar, e a gente termina esses planos. Mas, se a gente for pensar, se eu for construir uma casa e construir uma família sem Deus em primeiro lugar, não vai adiantar nada, porque jamais vai ser um lar para a gente, né? Porque sem Deus em primeiro lugar, é simplesmente um amontoado de tijolo que a gente vai estar ali dentro. E Salomão fala, lá em Eclesiastes 2, capítulo 2, do 22 ao 26, vamos pegar lá Eclesiastes 2, do capítulo 2, do 22 ao 26, ele fala um pouco sobre isso, sobre a gente lutar, batalhar, trabalhar e não dar em nada sem Deus em primeiro lugar. Eclesiastes 2, do 22 ao 26, diz assim, ó: pois que proveito alguém tem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são cheios de dor, e o seu trabalho é desgosto. Nem de noite o coração descansa, também é vaidade. Não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Então a gente pode lutar, a gente pode trabalhar todo dia, porém, se não tiver Deus em primeiro lugar, de nada adianta, não vai adiantar nada. E para construir, para reconstruir, o que a gente precisa? A gente precisa de elaboração, a gente precisa elaborar a obra, a gente precisa planejar a obra, nós precisamos investir, ter criatividade, força, esforço intelectual, empenho. Mas se a gente tiver tudo isso e não tiver Deus em primeiro lugar, de nada adianta, é inútil se não tiver Deus em primeiro lugar. Eu peguei também Mateus 7,26, que diz: mas quem ouve
essas minhas palavras e não as pratica, é como insensato que constrói a sua casa sobre areia. Então, o que adianta eu construir uma casa bonita, uma família bonita, se lá dentro, entre quatro paredes, é um inferno dentro da minha casa? Não tem Deus em primeiro lugar, a gente só briga, só maltrata a mulher, só maltrata as crianças, só faz de tudo lá para dar tudo errado. Então, se você não tiver Deus em primeiro lugar, não adianta você ter a casa mais bonita do mundo, que jamais vai ser um lar. O segundo quadro que a gente pode ver ali, está ainda no verso 1, que diz assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Essa figura da sentinela, para vigiar, a sentinela ficava em cima, né? Ou fica em cima, né? Hoje ainda tem as sentinelas em cima ali, guardando algumas empresas e tal. E a sentinela ela fica num ponto maior, onde ela consegue visualizar tudo o que ela tem ali. Esse salmo, a gente pode ver o plano de fundo desse salmo lá no livro de Neemias. No livro de Neemias ele conta ali como foi feito a reconstrução do muro e como Neemias foi inteligente e astuto, né? Para deixar, falava que deixava, cada soldado ficava com uma pá e com uma espada. Uma pá de uma mão, uma espada na outra, porque ele trabalhava e ele ficava de guarda ali. Ele colocava cada um perto da sua casa para cobrir a sua casa. Então, ali, se você conseguir ler, não sei se vocês já leram, mas se conseguir ler o livro de Neemias, você vai ver o plano de fundo desse salmo. E também a gente fala muito de vigiar a nossa casa, colocar lá concertina, cerca elétrica, alarme, câmera, para vigiar, mas o ladrão ele vem, né? E se não tiver Deus guardando ali, ele vai entrar, não adianta, né? E também a gente pode falar aqui de vigiar o nosso interior, né? Se eu sei que eu tenho a fraqueza para a bebida, por que eu vou num bar? Se eu sei que eu tenho a fraqueza para jogo, por que eu jogo no tigrinho, né? Que o pessoal está fazendo aí bastante. Então, assim, se eu sei que o diabo me atenta ali, em um certo pecado que eu tenho, por que é que eu vou alimentar esse pecado, se eu sei que ele vai me espetar ali depois, né? Então, a vigilância, a sentinela, não é só na parte material, mas também na parte espiritual. A gente tem que vigiar a todo momento. Não é porque nós somos crentes, nós somos cristãos, que nós vamos estar tentados a todo momento. Então, nós temos a tentação a todo momento. Então, se você não vigiar, se você sabe que você tem uma fraqueza, não procura essa fraqueza, não assiste a algo que vá alimentar essa fraqueza sua. Então, a vigilância, ela é muito importante, tanto a material quanto a espiritual também, né? É óbvio que é importante a gente colocar alarme, se precaver, né? Colocar portão elétrico, câmera, tudo para se precaver. Mas pensa sempre, antes de você fazer isso, colocar nas mãos de Deus, colocar Deus em primeiro lugar. Terceiro ponto que a gente pode ver aqui nesse Salmo 127, está lá no verso 2, se você quiser dar uma acompanhada aí, diz assim: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Quem que acorda cedo e gosta de dormir tarde? E quem que acorda tarde e gosta de dormir cedo? Ninguém, né? Aqui ele mostra um pouco do nosso dia a dia, né? Dia a dia a gente levanta cedo, levanta 8 horas da manhã, levanta 6 horas da manhã, vai para a academia, aí volta, vai para o trabalho, aí volta, vai trabalhar de novo, né, Cauê? Trabalha até tarde e volta quando você vê que acabou o dia. Aí você tem que lavar louça, lavar roupa, fazer um monte de coisa de casa, cuidar dos filhos, brincar com o filho, está acabado, está lá dormindo. Aí outro dia a mesma coisa, outro dia a mesma coisa, e a vida vai passando. Então, aqui ele fala que é inútil a gente fazer tudo isso, se esforçar tanto, se a gente não tiver Deus em primeiro lugar, se não tiver o compromisso, se não estar junto com Deus em favor da missão da família, em favor da missão de Deus, do Evangelho, né? Então, colocar Deus em primeiro lugar.
Eu coloquei aqui que eu também tenho muita dificuldade com isso. Porque assim, eu saio de manhã, muitas vezes a Fabíola está ali, sabe que a gente trabalha até tarde, vai dar aula, e quando chega em casa, chega à noite já baqueado, né? Não tem o que fazer. Mas eu estou aprendendo uma coisa que é assim, meu aluno, ele entra para a aula e ele vai embora. O meu cliente, ele vai embora, né? Ele paga ali e vai embora. Mas a minha família, ela continua. O meu Deus é eterno. Então, para quem que eu estou dando mais valor? Para o meu cliente que vai ali e vai embora e some, né? Porque eu preciso vender, preciso vender, preciso vender, preciso vender, preciso trabalhar, preciso dar aula, preciso fazer... E a minha família vai ficando de lado, vai ficando em segundo plano. Deus vai ficando em segundo plano. O plano de Deus vai ficando em segundo plano. O compromisso com Deus vai ficando em segundo plano. Então, isso acho que Deus trabalhou um pouco essa palavra no meu coração, né? Porque para mim é difícil. A Amanda, se estiver assistindo, ela vai estar balançando a cabeça, sim. Porque tem dia que eu saio de manhã e volto só à noite, né? Terça, quarta e quinta, eu volto só 9 horas da noite em casa. E, às vezes, para eles é difícil, né? Para o piazinho pequenininho é difícil estar sem o pai ali o dia todo, mas a gente precisa trabalhar. E a gente precisa colocar Deus em primeiro lugar, os planos de Deus, o compromisso de Deus em primeiro lugar. E ali fala que Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. É importante a gente deixar Deus trabalhar para a gente. É importante a gente deixar Deus suprir as nossas necessidades. No tempo ali do Salmo, eles viviam da agricultura. Eles plantavam e deixavam, e germinava e florescia. Então, quem que fazia germinar aquela semente que eles plantavam? É Deus. Quem que fazia florescer aquela plantação? É Deus. E hoje não é diferente. Então, o que falta um pouco para a gente é deixar essa ansiedade de dar tudo certo e de amanhã a gente vai dar aquele problema no serviço, no trabalho e tal. Coloca nas mãos de Deus, descansa nas mãos de Deus, tudo que você tem no trabalho, tudo que você tem de problema, tudo que você tem ali, e descansa nas mãos de Deus. Às vezes falta um pouco disso. Aqui a gente não pode fazer o contraste entre um cristão, um crente que fica lá sentado no sofá, orando o dia todo, o dia todo, o dia todo, esperando um bolo de dinheiro cair do céu, né? A gente tem que fazer um contraste de assim, 2 trabalhadores ali, só que um trabalha e não descansa, vive irritado, vive ansioso, vive brigando dentro de casa, e o outro trabalha também, porém, ao invés de ele ficar ansioso, ao invés de ele ficar irritado, ao invés de ele ficar bravo com tudo que acontece, ao invés de ele ficar só pensando no trabalho, ele descansa na mão de Deus, ele dorme no colo de Deus. Então, é esse contraste que a gente tem que fazer aqui nessa parte. Um trabalhador que só pensa em trabalhar, e o outro que ora e descansa na mão de Deus. Não está falando para você sentar, orar, esperar. A oração já fala na palavra, oração. Não adianta só orar, tem que ter ação, né? Não adianta você sentar e esperar cair do céu. Oh, meu Deus, vai cair lá. Vai chover dinheiro hoje aqui na minha horta. Não vai. Não vai cair lá 100 mil reais hoje para pagar suas contas. Não vai. Então, se você orar e se você não tiver a ação, não vai adiantar. Não tem como. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que ter o compromisso com Deus. Você tem que estar junto com Deus em prol de uma missão. Tá? O quarto ponto que a gente vê aqui nesse salmo é na família, que vai do verso 3 ao verso 5, que diz assim: a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Naquela época, os filhos eram muito desejados. E hoje também, né? A gente deseja os filhos. Mas naquela época era desejado por uma questão. Naquela época não tinha aposentadoria, não tinha asilo para
para ficar, caso você não tiver filho. Não tinha Bolsa Família, não tinha nada que te sustentasse se não fosse os filhos. Então, quanto mais filhos você tivesse, mais próspero era a sua velhice. Os filhos iam prosperar você na sua velhice. Então, quanto mais filhos você tem, melhor. Aqui fala, ó, ele compara os filhos as flechas na aljava. Então, quanto mais flechas ele tinha, mais protegido ele estava também na sua velhice. Fala aqui do tribunal, porque assim, quando a pessoa era julgada, era levada, o tribunal era no portão da cidade, na porta da cidade, e se fosse condenado, já vazava, né? Então, conforme, imagine você lá, mais idoso, aí com 12 baita homem armado do seu lado, você ia estar mais seguro, caso você precisasse. Então, o filho, a herança do Senhor, o nosso galardão. O galardão é uma recompensa, é uma doação, é uma gratificação, é uma homenagem. Os filhos, Deus, quem dá os filhos para a gente, Ele gera os filhos e dá para a gente. Não é a gente que dá os filhos para Deus. Né? Então, os filhos são a herança de Deus. E essa eu acho que é o maior compromisso que a gente tem com Deus. É cuidar da herança de Deus. Os filhos são aqueles anjinhos, né, que a gente pode falar, que a gente vai cuidar para Deus. Cuidar da herança, é o nosso galardão. É a nossa recompensa que Deus dá para a gente. É a homenagem de Deus para a gente. E são eles que vão dar continuidade nesse compromisso. Hoje a gente está à frente da igreja, hoje a gente está aqui orando por eles, mas amanhã são eles que vão estar orando para a gente. Amanhã é a menininha do Alex que vai estar aqui na frente. Então assim, hoje eles são pequenininhos, a gente que cuida, é a nossa herança. Quando a gente estiver na nossa velhice, eles que vão estar protegendo a gente, estar à frente aqui da igreja. E a gente pode estar aprendendo 3 lições nesse salmo, para a gente concluir. São 3 lições que eu trouxe aqui. Primeira, sobre a soberania de Deus. Ele quem providencia, Ele quem reina, Ele quem provê, Ele quem protege, é Ele quem dá o nosso trabalho, é Ele quem faz a nossa história acontecer. Então, a soberania de Deus. O segundo ponto que esse salmo nos ensina é que é inútil a gente trabalhar sem a presença de Deus. Sem a presença de Deus a gente vai trabalhar e nada vai adiantar. A gente não vai conseguir descansar. E quando você não descansa, você não tem paz, você não tem como você viver, né? Você vive para trabalhar, não trabalha para viver, né? O trabalho, ele tem que ser uma bênção de Deus na nossa vida, não tem que ser algo que a gente pesado para a gente carregar. O terceiro ponto é Deus quem preserva, sustenta e mantém o seu povo. É Deus quem cuida do seu povo, Ele quem ensina. O terceiro ponto é a dependência de Deus. Nós somos dependentes de Deus. E qual deve ser o alvo principal da sua vida, o alvo principal desse compromisso? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O nosso alvo para manter esse compromisso com Deus é buscar Ele em primeiro lugar, que o resto é Ele quem vai prover. E nessa missão, juntos nessa missão, a gente precisa colocar na nossa cabeça que é inútil, que a gente aprendeu aqui, que é inútil a gente edificar a casa sem tiver ele em primeiro lugar, é inútil a gente proteger a nossa cidade, proteger a nossa família, proteger a nossa igreja sem tiver Ele em primeiro lugar, é inútil a gente trabalhar, fazer planos. Todo mundo falou que está fazendo planos aí para mudar de vida, mas é inútil sem Deus em primeiro lugar. E é inútil você envelhecer e ficar sozinho, porque você não tem Deus em primeiro lugar. E assim, para a gente finalizar mesmo, agora, eu trouxe aqui também mais 4 práticas para a gente começar a praticar a partir de amanhã já, para a gente pôr em prática tudo isso que eu falei aqui para vocês. Primeiro,
A partir de amanhã você vai trabalhar e colocar Deus em primeiro lugar. Ofereça os seus resultados. Ofereça o seu trabalho para Deus. Antes que você chegar no seu trabalho, for subir a escada, você coloque Deus em primeiro lugar. Coloca Deus na sua vida, no seu trabalho, coloca Deus na vida do seu chefe, tá, Fabio? Coloca Deus na vida da sua empresa, dos seus resultados. Então, a partir de amanhã, coloca Deus à frente do seu trabalho. Agora, para aqueles que só vivem para trabalhar, aprenda a descansar nas mãos de Deus, nas promessas de Deus. Aprenda a descansar em Deus. Se você coloca na sua cabeça, se dá uma refletida, se eu estou trabalhando demais e o meu compromisso com a minha família está ficando em segundo plano, se eu estou trabalhando demais, o meu compromisso com a igreja está ficando em segundo plano, se eu estou trabalhando demais e eu não consigo vir na escola dominical no domingo, se eu estou trabalhando demais e eu não consigo vir na terça-feira de oração, então, coloca aí na balança, quem está ficando em primeiro lugar? É Deus, é o alvo que você tem, é o compromisso que você tem com Deus, ou é o seu trabalho? O terceiro, eu coloquei aqui para falar um pouco com jovens. Só tem eu de jovem aqui hoje, né? Mas a gente vai passar esse recado para os jovens. Aprenda a fazer isso, colocar Deus como hábito desde já. Porque assim, quanto mais a gente vai envelhecendo, mais difícil vai ficando. Porque a gente vai envelhecendo e vai criando outros hábitos, e vai criando outros hábitos, e vai criando outros hábitos, e Deus vai ficando em segundo plano, em terceiro plano, em quarto plano. E se você é jovem e consegue estar já colocando Deus em primeiro lugar, esse hábito vai até a sua velhice. Então, para os jovens aí que estão assistindo, que estão aqui, coloque Deus em primeiro lugar desde já. E a quarta aplicação prática que a gente vai ter é com relação à nossa salvação. Quem providencia, quem supre, quem salva é Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se Ele supre o pão, se Ele supre a casa, se Ele supre o trabalho, a nossa segurança, é Ele quem supre a nossa redenção, é Ele quem dá a nossa redenção aos pecados. E é esse que é o verdadeiro evangelho que a gente pode tirar desse Salmo 127. É Deus quem providencia a redenção dos pecados. É Ele quem salva os nossos pecados. Com o compromisso que a gente tem com Deus. Na sua vida profissional, na sua vida familiar, na sua vida como irmão aqui, né, na igreja, juntos em favor de uma missão, juntos em favor da missão de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo. E agora, para finalizar de verdade, para deixar 5 perguntas para vocês refletirem. Para a gente vai colocar em prática a partir de agora, tudo isso, mas para refletir, em que lugar Deus está na sua vida diariamente? É Ele que de fato está à frente das suas decisões? É Ele que é o seu orientador diário? Você pede orientação para Deus para tudo que você faz na sua vida? É Ele que é a razão da sua existência? E o seu compromisso está sendo com Deus hoje? Então, essas 5 perguntinhas para você refletir. Não precisa responder no chat quem tiver aí não, mas reflita, tá? É o seu compromisso. Você está junto com Deus na missão de Deus? Sim ou não? Sim. Eu queria chamar a Carol para o ministério de louvor, para a gente finalizar. E para a gente colocar essa palavra em ação
nas nossas orações, né? Ter o compromisso, estar junto com Deus. Se a gente não estiver junto com Deus, não tiver o compromisso com Deus, isso aqui não vai adiantar. Você pode até rasgar isso aqui depois. Não vai adiantar nada se você ter compromisso com outras coisas, se você não estiver junto com Deus. Amém? Vamos orar então? Feche seus olhos. Coloque essa palavra no seu coração. Eu tenho compromisso com Deus. Coloque esse salmo hoje como a sua oração antes de você dormir. A sua oração hoje à noite, a sua oração amanhã cedo. E reflita se o seu compromisso hoje é com Deus realmente. É Ele quem edifica a minha casa, a nossa igreja. Seja Ele o seu sentinela, Ele quem guarda a sua vida. Coloque a sua vida nos braços de Deus. Descanse nos braços de Deus. Faça dos seus filhos o seu galardão. Prospere na sua velhice. Em nome de Jesus, coloque o seu compromisso. Fique junto com Deus em prol da missão do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém.